Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Estamos aqui ali no ápice do Êxodo. Essa história é central no Êxodo, essa história é central no Antigo Testamento, e essa história também tem sua centralidade na pessoa de Jesus. Não é uma história qualquer, não. Aqui nós temos Deus cumprindo o seu propósito de salvar um povo pequeno, um povo que não era melhor que os outros povos, mas um povo que havia sido escolhido por ele. Deus escolheu a nação de Israel, não porque eles mereciam, mas porque Deus é Deus e Ele escolhe quem Ele quiser. Ele é soberano e Ele conhece todas as pessoas, todas as nações, todos os seus povos. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação. Deus havia prometido para Abraão, dizendo que Deus abençoaria aqueles que o abençoassem, e Deus amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Nós encontramos nessa história aqui, Deus cumprindo aquilo que Ele falou para Abraão. Deus salvando o seu povo, Deus abençoando o seu povo, e Deus cuidando do seu povo como Ele disse que havia de fazer. Deus, irmãos, não julga como o homem julga. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus é maior que tudo e Deus é maior que todos. Para os irmãos entenderem, quando Deus livrou Israel da fome, sob a supervisão de José, eles foram para o Egito e ficaram lá sendo abençoados pelo faraó do período de José. E foram cuidados pelo faraó e por José. José partiu. Antes de José partir para a eternidade, antes de José ir para a presença de Deus,
ele disse assim para os israelitas, a gente vai encontrar isso daqui, lá no capítulo 13, no versículo 19, quando, por exemplo, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, dizendo, ó, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Então Moisés pegou os ossos, quando Moisés saiu do Egito, ele pega os ossos de José e leva junto com ele para o deserto. José já dizendo, Deus vai livrá-los. E por isso eu quero que vocês tirem os ossos daqui. E foi cuidado. Só que o povo de Israel cresceu, gente. O povo de Israel cresceu. E aí foram indo faraós, foram mudando as monarquias que haviam no Egito, até que o povo cresceu bastante. E um dos faraós, preocupados com o crescimento da nação de Israel, decide não mais abençoá-los, mas escravizá-los. E eles passaram a ser escravizados no Egito. Israel passou no Egito 430 anos. 430 anos vivendo no Egito. Uma parte deles no período de José, nos períodos dos faraós que vieram depois de José, mas uma grande parte sendo escravizado pelos egípcios. Eles eram escravos. O povo de Deus estava escravizado pelos egípcios. E aguardando um livramento. Aguardando o momento em que Deus enviaria o libertador. E essa foi a grande esperança de Israel enquanto estava no Egito. Deus vai nos mandar um libertador. E como que Deus atuou? Como que Deus realizou os seus planos na vida dos israelitas? Essa história é a história de Deus. Às vezes a gente pensa que essa história é a história dos israelitas. Sim, os israelitas estão lá. Mas essa história aqui é a história de Deus. Fazendo as pesquisas, gente, fazendo minhas pesquisas, eu encontrei algumas leituras até diferentes de alguns pesquisadores atuais, onde eles encontram, por exemplo, nessa história aqui, a grande vitória de Deus ante as divindades egípcias, antes as crenças mitológicas que haviam no Egito. Nós encontramos nessa história, segundo esses historiadores, segundo esses especialistas, né, a história da vitória de Deus sobre as divindades egípcias. E aí eles vão fazer a comparação, inclusive com Gênesis, porque quando Deus criou o mundo, né, o Espírito Santo pairou sobre as águas e Deus disse, haja luz. Essas águas, gente, eram o caos. O mundo estava num período de caos. E aí o Espírito de Deus veio tirar isso e trazer ordem e organização na criação. Segundo esses estudiosos, o Mar Vermelho representa esse caos. O Mar Vermelho representa essa oposição a Deus. Isso é uma das leituras atuais que as pessoas fazem do Êxodo. Mas nós encontramos mais coisas aqui. Irmãos, a primeira coisa que eu quero passar para vocês, que nós encontramos nesses textos especificamente, é a expressão em que Deus endurece o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. Está escrito aqui no capítulo 4, no versículo 4, perdão. Então endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Que texto difícil de entender. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o que é isso, gente? Irmãos, do capítulo 4 ao capítulo 14, sabe quantas expressões de endurecimento do coração de Faraó a gente encontra? Só para vocês terem ideia, 20. 20. Do 4 ao 14. Nós estamos falando de 10 capítulos só. Nesses 10 capítulos, 20 vezes nós encontramos o coração de Faraó sendo endurecido. 20. Então, é algo importante para Moisés que está escrevendo. É algo importante para ele isso. Dessas 20, 10 diz assim, olha, Deus endureceu. Ou Deus irá endurecer. Com ação divina. E 10 dizendo que o Faraó endureceu o seu coração. E aí a gente encontra essas duas ações nesses capítulos. E agora, gente, é a grande complicação para o mundo moderno. Porque nós estamos acostumados a usar nossa lógica. Ah, se é uma coisa, então não é outra. Se é outra, então não é a mesma. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo.
Ou Deus endureceu, ou o faraó endureceu. O que nós vemos aqui é o escritor dizendo exatamente isso. Olha, nesse caso, olha o que disse. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos e cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de faraó. É Deus falando. A primeira vez, lá no capítulo 4, Deus fala que irá endurecer o coração de faraó. Essa é a primeira promessa em que Deus fala. É a primeira vez em que Deus diz. O primeiro versículo, lá no capítulo 4, Deus fala, eu endurecerei. Só que a primeira vez em que o coração de faraó é endurecido, diz que foi o faraó que endureceu. Aí na terceira vez, diz que Deus que endureceu. Então, de vez em quando, os verbos estão no passado, às vezes os verbos estão no futuro. Essa diferença dos verbos estão lá. Mas o que é importante para nós entendermos? Primeiro, existe uma ação divina de endurecimento do coração de Faraó. Só que essa ação divina, ela não é contrária à própria vontade do Faraó. Ou vocês acham que o Faraó quis amolecer o seu coração e Deus olhou, mas não vai amolecer mesmo? Não, isso não aconteceu em momento algum. Não há em momento algum uma ação de arrependimento do Faraó. Não tem um texto que diz assim, olha, o Faraó está arrependido do que ele está fazendo com os israelitas. Esse versículo não existe. Só existe o Faraó perseguindo, maltratando e atacando os egípcios. E tudo ele que estava fazendo. Então, a Bíblia, gente, ela é completa. Ela é completa. Deus é aquele que escreve a sua história. Deus é aquele que escreve a história do mundo. E ele estava escrevendo a história do seu povo através dos egípcios, através do faraó. A primeira vez que o texto fala do endurecimento foi o faraó que endureceu. Mas nós temos vários textos que dizem que Deus endureceu. Só para vocês entenderem como foi a ação de Deus. Então Deus foi trazendo percalços para o faraó endurecer o coração. Será que Deus fez isso? Será que Deus foi dificultando o faraó de enxergar que ele é Deus? Se vocês lerem Êxodo, vocês só vão ver o contrário. Nós vamos ver o Moisés, quando ele vai falar com o faraó a primeira vez, o faraó fala, mas não vai mesmo. Onde Deus fala, vai lá e fala para o faraó deixar meu povo ir. Aí o Moisés vai, aí o faraó, mas não vai mesmo. Aí Deus manda a primeira praga. Faraó, mais uma vez o faraó, mas não vai. E o faraó insistindo em não ir. Aí Deus manda a segunda praga. Deus manda a terceira praga. Chega uma hora que o faraó chega para Moisés e fala assim, olha o que o faraó fala. Moisés, clama a esse Deus, ora para esse Deus, para ele não mandar mais juízo para nós aqui. E aí a gente pensa assim, opa, está se arrependendo. Aí o Moisés ora. E a praga cessa. Sabe o que acontece? O faraó volta a perseguir. Na mesma hora. Acabou. Agora vocês voltam a ser escravizados. Não há um momento em que o faraó descansa, em que ele abre o seu coração para permitir que o povo de Israel fosse livre dele. O próprio faraó. Gente, tudo que o faraó fez, ele fez porque ele quis. Tudo que ele fez porque ele quis. Então, qual é a verdade bíblica? A verdade bíblica é que o faraó endureceu o seu coração. E qual é a outra verdade bíblica? Que Deus endureceu o coração de faraó. Existem coisas que a gente não consegue alcançar. Irmãos, Deus é Deus. O irmão Gerson tem uma frase para isso, né, irmão Gerson? É o finito tentando explicar o infinito, né? Não dá. O irmão Gerson fala isso na escola dominical. Se vocês querem ouvir essa frase do irmão Gerson, venha para a escola dominical. Que ele fala algumas vezes quando a gente entra nesses impasses, nessas tensões. A Bíblia tem tensões, irmãos. Tem coisas lá que sofrem tensões. E os escritores não estão preocupados em solucioná-los. Eles simplesmente desejam que nós creiamos. Que nós creiamos. Isso que é importante. Deus atuou de várias formas para que o faraó se arrependesse, por exemplo. Tudo que Deus fez foi para o arrependimento dele. Mas em momento algum ele se arrependeu. Em momento algum houve arrependimento dele. O faraó não quis se arrepender. Ele não quis se arrepender. É por isso, irmãos, que quando Deus está dizendo aqui que vai ser glorificado no faraó, é no juízo que ele está sendo glorificado.
E às vezes a gente pensa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel e o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. Não, irmãos, existe graça no Novo Testamento e a graça está no livramento da nação de Israel. Israel não foi liberto dos egípcios porque eles mereciam, porque eles eram bonzinhos. Eles foram libertos porque Deus é gracioso. É o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que trouxe Jesus é o mesmo Deus que vai chegar um dia em que Ele vai trazer juízo sobre este mundo. Deus, Ele é completo. A atuação de Deus é completa. Então, primeira coisa que é importante vocês saberem aqui, que Deus, Ele atuou nesse grande milagre de uma forma que a nação de Israel reconhecesse o seu poder e a sua soberania. E Deus faz do jeito que Ele quer. Quando Moisés saiu, é bem interessante, tinha um caminho fácil para chegar, tinha um caminho curto. Tinha um caminho bem curto para ele. Era só passar na terra dos filisteus. Provavelmente ia ter que guerrear com os filisteus para passar lá. Aí Deus olhou, chegou para Moisés, Deus viu e falou para Moisés, não. Vocês não estão prontos para a guerra ainda. Vocês acabaram de sair do Egito. Vocês ainda não estão preparados para isso. Faz o seguinte, vai pelo outro caminho. Vai até o Mar Vermelho. Passa por esse caminho. Aí eles passam pelo deserto. Quando isso acontece, os líderes do faraó falam assim, olha, sabe o que acontece? Você falou para a nação de Israel ir embora, né? Você falou 3 dias, né? Já passou os 3 dias, eles não voltaram não. Talvez o faraó pensasse que eles voltariam, passasse por dificuldade e voltasse depois de 3 dias. Aí eu falo, calma aí, eu deixei eles ir, mas eu achei que eles iam voltar, né? Ah, não voltaram, então pega lá 600 cavaleiros, 600 carruagens, homens, e vão atrás. E montou um grande exército para ir atrás. Sabe quantas pessoas foram de Israel em fuga? Aproximadamente, pensamos aí, 600 mil homens. Fala 600 mil pessoas. São 600 mil homens. Contando mulheres e crianças. Né? E a gente sabe que não é mundo moderno. E não tinha TV. As famílias tinham filhos. Então nós contamos aí um pouco mais de 200 milhões. Desculpa, 2 bilhões de israelitas. Pelo menos isso. Então, 2 milhões de pessoas saíram. E aí formou um grande... Mas aí tinha senhores, tinha senhoras, tinha velhos, tinha pessoas que estavam debilitadas, tinha crianças, e tinha pessoas com preparos para a guerra também. Então era muita gente para Moisés cuidar. E os israelitas foram atrás. Quando eles foram atrás... Deus, na sua soberania, nos seus cuidados, vendo, né, eles indo, né, fez com que o povo de Israel acampasse perto do Mar Vermelho. E Deus falou, pode ficar lá. Aí a gente pergunta, se Deus deixasse a gente ir para a guerra, tranquilo, a gente ia lá, guerreava, se vencesse a gente... E agora, que não tem nem para onde fugir? Tem um mar aqui no meio e eles estão vindo atrás de nós. Deus que mandou eles para... Quem mandou eles para ficar encurralados foi Deus, tá? Detalhe, gente, essa dificuldade aqui foi Deus que mandou. Isso é importante a gente saber, porque a gente pensa que passar por dificuldade na vida ou é o diabo, não é? Ou é porque a gente está em pecado. Às vezes a pessoa, sabe que você está pagando preço porque você está em pecado? Sabe que você está pagando preço porque o diabo está te atacando? Só que às vezes, irmãos, Deus ele atua nas nossas vidas e Ele tem ensinamentos para nós que faz com que a gente passe por dificuldades mesmo. E sabe por que eles ficaram lá encurralados no Mar Vermelho? Exatamente porque eles obedeceram a Deus. Só por isso. Obedeceram a Deus e ficaram encurralados. Mas Deus tinha planos maiores. Deus tinha planos melhores. Deus tinha os planos que ainda eles não sabiam. A gente sabe porque a gente está lendo o texto. Mas eles não sabiam qual era o plano de Deus. Eles tiveram que confiar. E eles confiaram? O que vocês acham? Vocês acham que eles confiaram? Eu vou dizer para vocês como eles ficaram encurralados no Mar Vermelho, o que eles falaram. Falaram assim, olha. E aterrorizados, lá no versículo 11. Eu vou começar na parte B do 10, ó. E aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Olha o que disse o 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz.
seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Essa foi a fala deles. E agora? Deus estava livrando quem não merecia. Às vezes nós temos uma noção de falar assim, olha, a nação de Israel tem uma fé gigantesca, a nação de Israel estava ali no momento do Egito, e Deus estava fazendo ali porque eles estavam com uma fé gigante. Estava nada, gente, eles ficaram com medo. Ficaram todo mundo com medo de morrer. Deus, Ele atua, irmãos, na sua soberania. Vamos parar com essa ideia de achar que você precisa ter fé gigantesca para Deus cuidar de você. Você só precisa crer, mesmo que seja vacilante. Mesmo que seja uma fé pequena. Deus, Ele cuida de você porque Ele te ama. E o amor dEle é maior do que tudo. É maior do que tudo. Aí Moisés responde ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu acabei de ler o versículo 13 para vocês. O Senhor lutará por vocês. Agora vocês estão entendendo quem é Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que luta por nós. Deus é aquele que observa as nossas lutas e as nossas necessidades. É aquele que está vendo tudo, está direcionando tudo, mas tem planos maiores que às vezes nós não conhecemos. Nós estamos contando uma história de livramento de Deus. De livramento. De um povo que ao obedecer, parece que as coisas pioraram. Mas no momento que eles ficaram com medo, Deus atuou para que as coisas melhorassem. Deus é assim. Deus realiza coisas que nós não compreendemos. Deus realiza coisas que nós não entendemos. Eu lembro da minha juventude, lendo um pequeno devocional. Tem uma história que eles contam. Vocês devem conhecer. Alguns irmãos mais antigos vão lembrar dessa história, que fala de um homem que estava andando no deserto. E toda vez que ele andava, ele via 4 passos. Vocês devem conhecer essa história. Ele via 4 passos. E ele interpretava isso como Deus andando com eles, como Jesus andando com ele. Ele falava, eu estou em paz porque Jesus está comigo. Olha aí, Jesus está do meu lado, então nada vai acontecer. E ele caminhava no deserto e ele olhava os passos, sempre 4 pegadas. E ele, coisa boa. Isso é vida boa, olha, ter Jesus na vida, tudo dá certo, né? Aí começou a vir as lutas, aí ele começou a passar dificuldades, aí as coisas começaram a apertar. E quando ele estava no momento mais difícil, ele olhava 2 pegadas apenas. E aquilo dava para ele uma agonia, ele andava, no momento que ele estava mais angustiado, 2 pegadas. Andava de novo, 2, aí uma hora ele ficou bravo. Aí ele foi falar com Jesus. Falou, Jesus, seguinte... Eu te sirvo, eu sou teu servo. Quando está tudo bem, o Senhor está aqui, comigo do meu lado, me ajudando, me abençoando. Quando a coisa aperta, o Senhor se esquece de mim e me deixa andando sozinho. E aí, quando ele fala isso, ele ouve a voz do Espírito Santo e diz assim, mas quem disse que essa pegada é tua? Acontece que na hora que você mais precisou, eu te peguei no colo e te carreguei. Irmãos, é isso que a gente vê aqui. É isso que a gente vê. Um povo de Israel que às vezes não estava entendendo, mas tinha um Deus que livrou, porque Deus escolheu, gente. Deus escolheu. Deus, Ele cuida. Deus, Ele age de forma soberana naquele que é dele. Se você é de Jesus, Jesus cuida de você em todas as suas necessidades. Quer você esteja vendo ou não. Quando o povo... esse acalme-se de Moisés é bronca, tá? Só para vocês saberem, tá? No texto grego, é difícil de traduzir para o português, aí foi traduzido assim. Mas o Moisés está dando uma bronca no povo, viu? Só para vocês saberem, isso aqui é uma bronca de Moisés. Moisés está chamando a atenção do povo. Esse tão somente acalme-se, poderia fazer assim, ó. Pss, parou. É mais ou menos isso. Ficaria feio se ele colocasse assim, cala a boca. Ficaria uma tradução esquisita. Mas é bem isso que ele está fazendo. Tá bom? Na língua hebraica é isso. Ele está chamando a atenção do povo. Parecendo eu quando eu estou dando aula. Psh, psh, silêncio. É bem isso. Parou. Chega. É isso que Moisés está falando com eles. Está na hora de parar. Está na hora de confiar. Está na hora de confiar. E aí Deus fala para Moisés assim, fala, Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para os israelitas seguir avante.
Fala para eles irem adiante. Não é para parar não, é para ir. E eles resolveram ir. Quando chega diante do Mar Vermelho, Moisés estende o seu cajado, toca nas águas e as águas se abrem. Um milagre estupendo. As águas se abrem. Faz uma barreira de um lado, faz uma barreira do outro. Fala que é um vento que está fazendo isso. Bate um vento, e esse vento faz com que as águas se abram, e esse vento continua batendo, e as águas continuam, e eles começam a andar. E aí os egípcios olharam assim e falaram, se eles estão passando, a gente passa também. E aí eles vão indo, e os egípcios vão atrás. Quando eles chegam lá do outro lado, eles vão terminando a caminhada, os egípcios começam a se atolar. As rodas começam a quebrar e eles começam a ter dificuldade para perseguir a nação de Israel. Vocês conhecem essa história, gente? Vocês assistem isso até em filmes e novelas. E aí quando todo o povo de Israel passa, todo o povo, enquanto os israelitas com muita dificuldade, eles percebem, na hora da dificuldade eles percebem que não dá para andar. Falam, vamos voltar, porque não dá para a gente continuar. Não dá para persegui-los. E eles tentam voltar em meio a dificuldades. E aí Deus fala para Moisés, agora você estende o seu cajado novamente. E Moisés estende novamente as águas, o vento para e as águas começam a afundar, as águas começam a voltar. E os israelitas tentam fugir e não conseguem mais. Sabe o que a Bíblia fala? Que todos que foram perseguir a nação de Israel morreram nas águas do Mar Vermelho. Viu? Cuidado com essa história que dizem que lá tem roda, não tem nada de roda no Mar Vermelho não, tá? Cuidado com esses negócios que os arqueólogos já até inventam arqueologia que não existe. Não tem roda lá no Mar Vermelho não. A história foi um milagre de Deus. Foi algo que Deus fez. A gente não precisa de confirmação para isso. Nós temos a palavra de Deus que diz. Um professor cético, não sei se vocês ouviram essa história, foi dar aula num seminário e ele foi explicar isso daqui. E ele começou a explicar e um dos alunos falava na aula assim, glorificado seja Deus pelo seu grande livramento. E o professor começou a ficar incomodado com isso, porque ele começou a explicar, falou, gente, é o seguinte, isso aqui não é o Mar Vermelho, é um outro mar, que os estudiosos falam que foi o Mar de Juncos, tentam achar um lugar para ele, um lago, existe esse debate, tá? Eu não estou entrando nele aqui, porque eu nem acredito que foi o Mar de Juncos, eu acredito que foi o mais vermelho, por isso que eu nem entrei. E aí ele começou, e o professor dando aula, explicando, dando exposição aqui para eles, e o aluno falou assim, olha, glorificado seja Deus pelo seu livramento. E o professor incomodado com isso, falou, rapaz, deixa eu explicar para você, olha o que aconteceu. Acontece que eles estavam num lugar pantanoso, era um pântano, a água chegava só até aqui a canela só. Né? Então por isso que Israel passou. E os egípcios tiveram dificuldade para passar, porque a carruagem vai ficar lá atolada na lama. É só isso. Né? Então, não foi milagre que aconteceu ali, foi algo natural. Então você está achando que Deus que deu o livramento para a nação de Israel, mas não foi isso não, eles passaram normal lá. Aí ele respondeu e falou assim, glorificado seja Jesus por ter matado todos os egípcios em 3 centímetros ou 5 centímetros de água. Não é? Então o milagre aconteceu de qualquer jeito. O homem tentou desacreditar o milagre para os israelitas, mas o milagre aconteceu porque o rapaz enxergava que foi Deus que fez, que foi Deus que atuou, que Deus é aquele que realiza os seus milagres na vida da sua igreja. Meus irmãos, às vezes nós achamos que nós precisamos ser super crentes para Deus cuidar de nós. Nós só precisamos ser de Jesus. É só isso que Ele pede de nós. E pede que nós caminhemos na presença dEle, diante dEle. Mesmo às vezes o Mar Vermelho aparece, e às vezes Deus coloca a gente diante do Mar Vermelho para nos mostrar que Ele é o que nos liberta, que Ele é aquele que nos livra. Olha o resultado do milagre aqui, no 29, no 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Esse milagre aqui, ele é contado em diversos momentos da Bíblia. O Antigo Testamento inteiro, salmos, vocês encontram salmos, vários salmos, falando do livramento dos egípcios. Isso aqui é a grande demonstração do Deus libertador. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes nós queremos nos identificar
com a nação de Israel, que Deus cuida, mas nós também podemos ser identificados nos egípcios que mereciam morrer. Nos egípcios que mereciam morrer. Se você olhar para a sua vida, você vai observar assim, vai falar assim, olha, primeiro eu era um egípcio que precisaria, que merecia morrer. Só que alguém entrou nas águas. Alguém morreu nas águas. E foi Jesus. Alguém morreu no nosso lugar. Alguém pagou o preço do nosso pecado. Nós éramos escravos. Assim como os israelitas eram escravos. Nós merecíamos como os egípcios. E nós éramos escravos como os israelitas. Essa grande história aqui, ela representa o que Jesus fez por nós. Pois Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que morreu no nosso lugar. Jesus é aquele que passou pelas águas do Mar Vermelho para que nós pudéssemos atravessar a terra, em terra seca. Para que nós pudéssemos alcançar a terra prometida. Do Egito chamei meu filho, é o que Mateus fala. Do Egito chamei meu filho. Mateus pega a história que está citado lá em Oséias 11. E Oséias está falando de Israel saindo do deserto, saindo lá do Egito. Está contando a história que do Egito chamei meu filho, era Israel, quando Oséias fala. E aí o Mateus pega e traz para Jesus. Dizendo que Jesus foi do Egito chamado, porque Jesus passou a sua infância lá. E Jesus saiu do Egito. Jesus passou 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus passou pelas águas do batismo. Jesus pagou o preço que era nosso. Jesus, ele é o verdadeiro Israel aqui. E Jesus também é o novo Moisés. É só ler em Hebreus. A grande história do Êxodo é a história da salvação. Às vezes, eu contei para vocês sobre o livramento. Mas acreditem, gente, isso é secundário no texto, viu? Acreditem, isso é secundário. Eu contei para mostrar para vocês que Deus é libertador. Mas eu não posso deixar de falar do coração da história. Que o coração dessa história aqui representa Jesus como nosso grande libertador. Jesus é o nosso grande libertador. Quando nós passamos pela água do batismo, quando nós nos batizamos, é como se fosse a travessia desse mar. Nós atravessamos essa água para ir para a terra prometida, para ser uma nova pessoa, para ser uma nova criatura. E é assim com Israel. Israel deixa de ser escravo e passa a ser uma nação. Israel deixa de ser um povo derrotado para ser um povo vitorioso. Israel deixa de ser um povo amargurado para ser um povo triunfante. Israel deixa de ser um povo que estava perdido para ser um povo encontrado por Deus. Isso aqui é graça de Jesus. Quem luta por nós é Deus. Quem nos dá vitória é Deus. Então eu posso dizer para vocês, eu posso ler essa história e dizer para você, avante, confie em Jesus, faça tudo, mas isso aí se concentra em você. Eu não posso ficar me concentrando em vocês totalmente. Quando você lê essa história aqui, você tem que olhar para Jesus nela. Encontre Jesus aqui. Aí sim você vai ser abençoado. Aí sim você vai ser abençoada. Encontre o plano de Deus. Irmãos, nós encontramos aqui a salvação de Jesus. De que nós fomos libertos? Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do mal. Nós fomos libertos do mundo. E nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para encontrar a nossa nova Jerusalém. E fomos salvos por um intermediário que foi Jesus, que é o novo Moisés. Moisés intercedeu a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Jesus é a grande referência dessa história aqui. E quando os autores do Novo Testamento leram, vocês vão encontrar lá muitas e muitas passagens. Ele nunca vi um texto no Novo Testamento dizendo assim, olha, Deus livrou a nação de Israel. Tenha fé que Ele vai te livrar também. Alguém já leu esse versículo na Bíblia? Já leu, irmão Gerson? Existe esse versículo? Esse versículo não existe na Bíblia. Porque não é essa a aplicação. A aplicação é em Jesus. É em Jesus. Irmãos,
nós somos salvos das consequências do pecado, dos efeitos do pecado, pela nossa justificação pela fé em Jesus. Nós somos salvos do poder do pecado, pela santificação que nós temos em Jesus. E nós somos salvos da presença do pecado, na glorificação que Jesus tem para nós lá no futuro. Isso é o que a gente vê aqui. A salvação em Cristo Jesus.